Você já disse alguma coisa no calor do momento e desejou poder pegar as palavras de volta antes que elas saíssem da sua boca? Se a sua língua já te colocou em apuros, você não está sozinho? Palavras. Nós as usamos todos os dias para encorajar ou para destruir, para curar ou para ferir, para declarar vida ou para derrubar alguém. E a Bíblia não trata a comunicação como algo pequeno ou inofensivo. Na verdade, as Escrituras dizem que as nossas palavras têm o poder da vida e da morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Isso significa que cada frase, cada comentário, cada reação carrega um peso muito maior do que costumamos perceber. Mas aqui está a verdade desconfortável. Até mesmo os cristãos lutam com a língua. Nós nos pegamos fofocando, reclamando, sendo ríspidos, exagerando, julgando ou postando algo na internet que não reflete a Cristo em nada. Então, neste vídeo, nós vamos explorar como a Bíblia nos ensina a domar a língua. Não apenas com força de vontade, mas através da sabedoria, da humildade e do poder transformador do Espírito Santo. No final, você saberá exatamente como falar de uma maneira que edifica em vez de destruir. Então, fique comigo. As nossas palavras revelam o nosso coração. Jesus disse algo que pode doer um pouquinho em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Ele ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, as suas palavras revelam o que está acontecendo dentro de você. As suas atitudes, as suas feridas, os seus medos, o seu orgulho. Então, o problema não é apenas a língua. É o coração por trás da língua. Já percebeu como o sarcasmo escapa quando você está frustrado? Ou como a fofoca parece tentadora quando o seu coração está com ciúmes ou inseguro? Ou como as reclamações explodem quando a gratidão seca? A sua boca simplesmente expõe do que o seu coração está cheio. A solução não é apenas tentar falar melhor, é deixar Deus fazer uma obra dentro de você. Uma língua transformada exige um coração transformado. A língua é pequena, mas poderosa. Tiago não economiza nas palavras quando descreve a língua. Em Tiago, capítulo 3, versículos do 3 ao 6, ele compara a língua ao freio na boca de um cavalo, ao leme de um navio enorme e a uma pequena faísca que pode incendiar uma floresta inteira. Todas são coisas minúsculas com uma influência gigantesca. Pense na sua própria vida. Um comentário grosseiro pode danificar um relacionamento. Uma piada descuidada pode destruir a confiança. Uma mensagem com raiva pode acabar com uma amizade. Uma rodada de fofoca pode arruinar a reputação de alguém. As palavras não simplesmente desaparecem. Elas deixam marcas. Tiago chega a dizer: a língua é um fogo. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Ela pode queimar, chamuscar e devastar se for deixada sem controle. A língua pode trazer bênção ou maldição. Tiago também diz algo surpreendente. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Isso não é tão verdade para nós hoje? Nós louvamos a Deus no domingo e reclamamos dos colegas de trabalho. Na segunda-feira, oramos pedindo paciência e depois gritamos com um membro da família no carro. Dizemos, Deus te abençoe. E 5 minutos depois, desabafamos na internet sobre alguém que nos irritou. Tiago chama isso de ânimo dobre. A Bíblia está nos implorando para escolher. A nossa boca será uma fonte de vida ou uma fonte de destruição. Como uma língua sem freio se manifesta hoje em dia. Fofoca é simplesmente falar sobre alguém de uma forma que o diminui quando essa pessoa não está presente. Provérbios capítulo 16, versículo 28, adverte que o fofoqueiro separa os maiores amigos. No mundo de hoje, a fofoca não é apenas sussurrada nos corredores. Ela é tuitada, postada, comentada, compartilhada. Uma postagem aparentemente inofensiva pode se espalhar como fogo, machucando alguém profundamente. Reclamação e negatividade. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz:
Façam tudo sem queixas. Por quê? Porque reclamar escurece o seu espírito e o de todos ao seu redor. A fala negativa envenena a atmosfera da sua casa, do seu local de trabalho e das suas amizades. Explosões de raiva. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O seu tom de voz pode acalmar uma tempestade ou começar uma, palavras ditas por impulso. Provérbios, capítulo 29, versículo 20, adverte: Há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem pensar. Você já apertou o enviar antes de ler o que escreveu? Já disse algo movido pela emoção e se arrependeu minutos depois? A Bíblia nos chama a desacelerar antes de falar. Por que falhamos em domar a língua? Nós confiamos na nossa força de vontade em vez do Espírito Santo. Você provavelmente já tentou consertar a sua língua antes. Eu não vou perder a paciência hoje. Eu não vou reclamar. Eu não vou fofocar. E talvez você tenha aguentado por algumas horas até que algo serviu de gatilho. Tiago, capítulo 3, versículo 8 diz: Nenhum ser humano é capaz de domar a língua, ou seja, você não pode fazer isso sozinho. Apenas o Espírito de Deus pode mudar a forma como você fala. Nós não guardamos o nosso coração. Se a boca está conectada ao coração, então tudo o que encher o seu coração vai acabar transbordando. Se você encher a sua vida de raiva, medo, ciúme, orgulho ou entretenimento que glorifica o desrespeito, as suas palavras seguirão o mesmo caminho. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Nós não fazemos pausas antes de falar. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A maioria dos nossos arrependimentos verbais vem de momentos em que não fizemos uma pausa. Passo 1. Peça a Deus para transformar o seu coração. Davi orou no Salmo 51, versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se as suas palavras estão sendo um problema, ore diariamente. Senhor, muda o meu coração para que as minhas palavras te honrem. A sua boca segue o seu coração. Passo 2. Convide o Espírito Santo para assumir o controle. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 descreve o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Todas essas são características de comunicação. Quando o Espírito Santo governa o seu coração, ele suaviza a sua fala. Você não apenas fala melhor, você pensa melhor. Passo 3. Pratique declarar vida. Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Escolha intencionalmente palavras que encorajam, que fortalecem, que trazem esperança, que constroem a fé e que trazem conforto. Assim, você se torna uma bênção por onde quer que vá. Passo 4. Diminua o ritmo da sua fala. Tiago, capítulo 1, versículo 19, dá uma fórmula simples. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A maioria dos problemas de comunicação acontece quando nós invertemos essa ordem. Aqui está um hábito prático. Antes de responder, pergunte a si mesmo: isso é amoroso? Isso é necessário? Isso é sábio? Isso vai representar Cristo? Bem, se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Passo 5. Escolha a gentileza em vez de vencer. Em discussões, nós muitas vezes queremos ganhar no argumento, mas Deus quer que ganhemos a pessoa. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz: A língua que traz cura é uma árvore de vida. Você não precisa ser duro para ser honesto. Você não precisa gritar para ter razão.
Você não precisa destruir alguém para corrigi-lo. A verdade dita em amor, como diz Efésios capítulo 4, versículo 15, transforma muito mais do que a verdade dita com orgulho. Se esta mensagem está falando ao seu coração até agora, curta este vídeo, comente: Senhor, me ajude a declarar vida, e compartilhe para ajudar alguém que está lutando com as suas palavras hoje. Passo 6. Recuse a fofoca. Provérbios capítulo 20, versículo 19 diz: O fofoqueiro trai a confiança, portanto evite quem fala demais. Se alguém tentar te puxar para uma fofoca, responda com: Eu prefiro não falar sobre eles dessa maneira. Simples, claro e bíblico. Passo 7. Encha a sua mente com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 11 diz: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus faz uma cirurgia no coração. Ela muda a sua mentalidade, renova as suas emoções e redireciona a sua fala. O que você usa para alimentar o seu coração determina o que você fala. Passo 8. Use o silêncio como uma disciplina espiritual. Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz: Até o insensato se passa por sábio quando fica calado. O silêncio não significa fraqueza. Às vezes, o silêncio é sabedoria. Às vezes, o silêncio é força. Às vezes, o silêncio evita o pecado. Quando as emoções estão à flor da pele, o silêncio pode ser sagrado. Passo 9. Peça desculpas quando for necessário. Até mesmo os crentes mais maduros tropeçam com a língua. Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz: Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. A humildade restaura os relacionamentos. Me desculpe, as minhas palavras foram erradas. Essas são palavras poderosas de cura que honram a Deus. Os benefícios bíblicos de uma língua domada. Quando você escolhe declarar vida, os seus relacionamentos são curados. A sua casa se torna mais pacífica. O seu ambiente de trabalho fica mais leve. As suas amizades se tornam mais profundas. O seu coração se torna mais alegre. O seu testemunho cristão se torna mais forte. Provérbios, capítulo 12, versículo 18 diz: A língua dos sábios traz cura. Imagine ser alguém cujas palavras trazem cura, e não danos, paz, e não tensão, força, e não desânimo, luz, e não escuridão. É isso que acontece quando Deus transforma a sua língua. Mesmo sendo insultado, Jesus não revidava com insultos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Mesmo quando foi mal compreendido, ele não atacou de volta. Mesmo quando foi acusado, ele permaneceu gentil e verdadeiro. Ele falava com autoridade, com compaixão, com sabedoria, com domínio próprio, com verdade e com amor. E se nós o seguirmos, as nossas palavras vão refleti-lo. A língua é poderosa. Ela pode construir ou destruir. Ela pode abençoar ou amaldiçoar. Ela pode curar ou arruinar. Mas com a ajuda de Deus, as suas palavras podem mudar. A sua comunicação pode melhorar. O seu coração pode ser renovado. Os seus relacionamentos podem prosperar. A sua fala pode honrar a Cristo. Lembre-se, deixe Deus transformar o seu coração. Convide o Espírito Santo para guiar as suas palavras. Pratique declarar a vida. Seja tardio para falar. Recuse a fofoca. Encha a sua mente com as Escrituras. Peça desculpas quando for necessário. Você não doma a língua apenas com esforço próprio. Você a doma rendendo-a a Deus. Se isso abençoou a sua vida hoje, curta este vídeo, comente: Senhor, me ajude a declarar vida, e compartilhe com alguém que precisa de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal Bible Fix para mais ensinamentos bíblicos, práticos e transformadores. Que Deus te abençoe e que as suas palavras reflitam a Cristo em tudo o que você disser.